que é o melhor momento de contratar? Quando que é necessário contratar? Isso deve estar alinhado com os objetivos da empresa, para que você não gaste desnecessariamente com o funcionário e depois ele fique aí mal utilizado, né, ou sem coisas para fazer. Meu nome é Fernanda Coelho, sou empresária do Grupo H Alface e criadora da mentoria SST Empreendedor. E eu já fiz mais de 8 dígitos em faturamento nas minhas empresas na área de segurança do trabalho. E também já conquistei aquele grande sonho de qualquer empresário que é vender a sua empresa. Então vem comigo se você atua na SST e também quer ter uma consultoria lucrativa e se tornar uma referência na área. Então a primeira coisa é exatamente isso, alinhar quais que são os objetivos da empresa. Todo ano, no início do ano, a gente faz ali o nosso planejamento estratégico. Quais são as metas da empresa para esse ano? Para janeiro, fevereiro e até dezembro. Quais que são os serviços que você vai focar? Quais são os serviços que você não vai executar? Isso é extremamente importante para saber para onde a sua empresa tem que ir. Porque vem aquela famosa frase, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então você precisa definir isso no início do ano, ou se não definiu ao longo do ano, pode definir agora que ainda está em tempo. E isso deve ser revisado de tempos em tempos. E quando a gente faz isso, a gente sabe exatamente qual que vai ser a necessidade, o que a gente vai precisar ali a nível de contratação. Por exemplo, esse ano eu sabia que eu ia crescer em nível comercial, né? O meu processo comercial iria ser mais trabalhoso e eu precisaria de contratar pessoas para o setor comercial e eu sabia exatamente quando eu precisaria fazer essa contratação, devido às minhas metas do setor financeiro. Então, eu sei lá quantas propostas, por exemplo, eu preciso fazer, quantas pessoas eu preciso fechar, qual que é a minha conversão, para saber exatamente o volume de pessoas que eu tenho que atender. E aí eu sei que a minha pessoa que está hoje aqui comigo não conseguiria suprir essa demanda e eu precisaria de mais. Outro ponto aqui específico para treinamentos, por exemplo, você faz muitos treinamentos, você tem uma meta aí no ano que vem de fazer X treinamentos, a sua equipe consegue suportar essa quantidade de treinamentos? Se não, você vai precisar contratar alguém. Então, a gente avalia a necessidade de contratação inicialmente dessa forma, com os objetivos da empresa. Outro ponto que pode levar à necessidade de contratação é: você sabe quais que são as habilidades que você tem na sua empresa? Será que os problemas que estão acontecendo não são devidos à falta de um cargo específico ou à falta de uma habilidade específica? Então, levanta aí quais que são as habilidades da sua equipe, conheça bem os funcionários. Às vezes está faltando aquela pessoa comunicativa para fechar as vendas, às vezes está faltando aquela pessoa organizada para colocar os processos em ordem. Isso também é um ponto importante de você avaliar e contratar alguém para aquela função. Então, você pode remanejar a sua equipe, remanejar o seu organograma para colocar alguém que tenha essa habilidade. Ou já está precisando contratar alguém? Contrata alguém que tenha essa habilidade, porque ela vai ser útil para organizar, às vezes, os processos da empresa, porque hoje a sua equipe não tem ninguém com muita habilidade para fazer isso. Então, pense nisso também. Tem um erro muito comum da gente, empresário, quando começa a empreender, é contratar pessoas com o mesmo perfil que você. Não sei se eu já comentei aí em outra aula, acredito que sim, mas a gente tende a contratar alguém parecido. E isso é um grande erro, porque você precisa exatamente de pessoas diferentes, porque elas vão agregar a sua empresa. Então, eu, por exemplo, eu sou bem detalhista, perfeccionista e chata. Se eu contratasse só pessoas assim para minha empresa não ia rodar. Ela ia ficar travada. Por quê? Muitas vezes o perfeccionismo ele impede a gente de agir. Em vários momentos ali da minha vida como empresário, especificamente no início, eu travava em alguns momentos, eu precisava trabalhar horas porque eu queria fazer um negócio perfeito e eu não conseguia delegar. Então, isso pode atrapalhar muito. E aí, você precisa contratar alguém que mais executora, se você tiver esse perfil também. Então, eu tinha pessoas na minha equipe mais executora porque eu não era tanto executora assim. Então, as pessoas vão mudando, você também, você tem que ir adaptando o perfil de funcionários que tem na sua equipe para que tenha todas as habilidades, ok? Então, contrate pessoas executoras, detalhistas, planejadoras, criativas. Se você tem algum desses perfis, contrate assim mesmo, porque você não é a pessoa que vai ficar à frente de tudo. Então, esse é o único momento que você pode precisar de alguém parecido com você, né? Tem algum momento da sua empresa que você vai precisar delegar coisas que exigem esse detalhismo, esse perfeccionismo, e você contrata alguém com esse perfil para que você não tenha que executar isso, ok? Não fique com algum papel definido para você. Sempre tenha em mente que você vai precisar de contratar alguém para fazer exatamente tudo da sua empresa.
exceto mesmo, em último caso, você pode ainda contratar um CEO para sua empresa, mas em último caso eu delego a parte de gestão de números, de métodos, de indicadores. Eu faço isso junto com a minha equipe, mas jamais eu contrato alguém para delegar isso totalmente. Você vai precisar contratar gente sempre, então flexibilize. Eu planejei para esse ano não contratar tantas pessoas, contratar só X pessoas e já estou precisando aqui contratar mais. Então, seja flexível, avalie suas metas, se você tem dinheiro em caixa, principalmente, para fazer essa contratação. Avalie o seu lucro. Como é que está seu lucro? É importante você ter uma boa margem de lucro para contratar, para senão você enche a sua empresa e não tem dinheiro depois sobrando no caixa dela, ok? Então, fique atento a isso. Um erro muito comum também é você contratar um funcionário para uma função X específica, e ser muito específico que, funcionário, você vai fazer isso. Contrate ele falando o que ele vai fazer, mas que a sua empresa está em crescimento e que pode haver necessidade dele fazer várias outras coisas, porque isso está na cultura da empresa. Não é porque eu contratei uma pessoa para ficar só no comercial que se eu estou precisando aqui de uma ajuda no marketing, ela não pode me ajudar. Pode sim e deve, então deixe isso claro no início da contratação. E o erro é justamente delimitar tanto que às vezes você precisa de alguém para outra função. Quem que acaba fazendo? Quem? Você, empresário. Então não faça isso. E você ainda pode reverter isso ao longo da contratação da pessoa. Eu já cometi esse erro e eu sempre consegui reverter. Fulano, olha, eu te contratei para fazer isso, mas nós estamos crescendo. Que bom que a gente está crescendo graças ao seu ótimo trabalho. E a gente agora está precisando de contratar uma outra pessoa para fazer essa função aqui. Mas nesse momento a gente não tem condição. Então eu preciso muito que você continue contribuindo com a gente e faça essa atividade aqui para mim, por favor. E assim que a gente puder, a gente vai retribuir, blá, 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 ok? Então, não necessariamente você precisa, por exemplo, aumentar o salário dessa pessoa para estar executando uma função a mais, mas sim, isso pode fazer total sentido depois de um tempo, se ela estiver agregando ainda mais a empresa, porque lembra que é uma troca. O funcionário ajuda a empresa ajuda o funcionário, pagando um bom salário, dando boas condições. Então, avalie isso, não cometa esse erro, tenha flexibilidade para que você não tenha que estar sempre também ou pagando bônus, ou aumentando o salário, ou contratando pessoas, porque primeiro você precisa ter o retorno para depois você aumentar o salário. Deixe isso claro, inclusive, com os seus funcionários, ok?